Boa tarde, parceiros PHB. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje estaremos falando sobre os nossos novos lançamentos: inversor híbrido e bateria de lítio. Hoje me acompanha aqui o meu colega Rogério Pereira. Queria agradecer primeiro a presença de todos. Tá? Sei que todo mundo está super assoberbado aí com a apresentação, com obra, com projeto, então é uma honra para a gente estar recebendo vocês aqui hoje. Tá? Pessoal, sempre lembrando, né, que o webinar fica gravado para o acesso de vocês depois. Não esqueçam de mandar as dúvidas, tá? Não deixem para a última hora, tá, pessoal? Aí acaba passando a dúvida e a gente não responde. Então, mandem conforme vocês forem tendo e aí no final a gente responde, tá? Rogério, fica à vontade. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos. Eu acho que esse tema que a gente vai apresentar hoje é bem interessante, né? Então, como eu falou, é o lançamento dos nossos inversores híbridos e também da nossa bateria de lítio. Então, tem alguns diferenciais já que a gente pode apresentar sobre ambos, né? Seria, vamos dizer, o inversor híbrido, grau de proteção IP65, monitoramento remoto. Vamos dizer, o lado on-grid dele já tem certificação do Inmetro, isso nós falaremos em breve. Nossa bateria de lítio, vamos dizer, muito esperada, né, por um bom tempo, também tem os mesmo grau de proteção IP65, né, tem um design moderno, tá? Não é aquelas baterias de hack que você coloca, então é um design moderno, vamos dizer, aparência elegante para colocar em vários ambientes da casa. Vamos começar a apresentação. Aqui a gente está mostrando um diferencial da PHB. Só a PHB tem esse diferencial, tá, entre todos os distribuidores. Antes da gente lançar no mercado uma solução, vocês estão vendo aqui duas fotos do nosso laboratório, tá? A gente está testando aqui as baterias do nosso lado esquerdo, 6 baterias Lynx, tá, de 4,86 kWh com inversor híbrido, tá, operando na condição máxima. E na foto da direita, aqui nós temos os nossos inversores off-grid, também retrofit, a linha VM e também a linha MKS, que também é compatível com as mesmas baterias. Então, antes de a gente lançar no mercado qualquer solução, a gente divulga bastante, tá? Por isso que a gente, quer dizer, atrasou um pouco o lançamento das baterias, que são muitos testes para serem realizados, mas chegamos agora no momento do lançamento e agora a gente tem propriedade de falar sobre o assunto. Então, a nossa bateria, o nome dela é Lynx, tá? Linha Lynx, ela pode ser montada tanto em parede quanto solo, tá? Um design elegante, vamos dizer, não agride tanto a imagem do local. Ela tem tensão nominal de 51,2 volts, 4,86 kWh de energia útil, tá? Que você pode utilizar. Aqui também um dado bem importante, tá, que vocês têm que levar em consideração com a bateria de lítio, ela tem uma corrente de descarga de 50 amperes. Então, a potência máxima que eu consigo extrair de uma bateria, a potência instantânea, de 2.880 watts. Tá? Então, por exemplo, se eu ligar um inversor de 5 kW, puxar 4 kW de potência da bateria, ela vai desarmar. Isso é uma proteção dela. Tá? Para potências maiores, eu tenho que ir paralelando as baterias. E isso aí a gente vai ver durante a apresentação. Ela tem um conector muito interessante, que é o Surlock, tá? Ele vem do RadSock da Amphenol, muito para fácil conexão bem robusta. Tá? Ela tem 5 anos de garantia do BMS e 10 anos de vida útil. Tá? O grau de proteção dela também é um grau de proteção IP65. Isso aí você não vai encontrar nenhuma bateria com um grau de proteção desse no mercado. As grandes vantagens, ela pode operar com nossas soluções off-grid, backup, o nosso no-break solar, também sistemas híbridos. A gente vai mostrar já em breve que eu consigo interagir com a bateria e fazer uma otimização da simultaneidade, vamos dizer, da geração fotovoltaica, mesmo onde eu tenho perfis de cargas diferentes. Tá? Posso paralelar até 6 baterias, chegando a energia útil até de 29,16 kWh. O auto-reconhecimento de endereço é muito interessante, tá? E vai facilitar muito no comissionamento de vocês. Vocês vão conectar apenas o cabo CAN, tá? O cabo de comunicação entre as baterias, e
Em alguns minutos elas se auto-reconhecem facilmente, você não precisa configurar baterias, vamos dizer, chaves deep switch, tá? Isso, vamos dizer, só complica na hora que você vai realizar a instalação. A tensão é self, você não toma choque aqui nos terminais da bateria, ok? Tensão é uma bateria low voltage, na bateria high voltage. E também ela atende a IEC 62119, norma de segurança muito importante. Aqui só para a gente falar um pouco, né, sobre a bateria de lítio. Então existe, e aí da importância do BMS, tá? Então a bateria de lítio é a combinação da química com a eletrônica para que o sistema possa operar de uma forma correta. Aqui vocês estão vendo aqui um local da operação segura, tá, das células de lítio, que seria aqui com a tensão entre 2 a 4 volts, de 0 a mais ou menos uns 70 graus de temperatura. Tá? Só que a bateria por si só não consegue garantir que ela vai operar nessa região com segurança. Por exemplo, você deve tomar muito cuidado e sempre observar o BMS, tá? que a bateria utiliza junto com as células, porque ele é de suma importância, ele que vai garantir, por exemplo, que não ocorra sobretensão, tá? Onde eu tenho perda da capacidade, onde eu tenho todas as características dessa minha curva, tá? E o que o BMS faz? O BMS é um hardware que vai garantir que a minha bateria opere sempre nessa região segura. Então, como eu comentei, né, o BMS é um hardware, né, composto por 2 circuitos integrados, tá? Um front-end, que é esse aí, que ele monitora a tensão, corrente e temperatura da bateria. E aqui ele é conectado a um microcontrolador que comunica com o mundo externo, ou via CAN ou via RS485 na nossa aplicação. Então, o BMS, ele que garante a proteção da bateria de lítio numa zona correta de operação. Qualquer uma dessas grandezas que vamos dizer, excedam alguns parâmetros e possam colocar a bateria em risco, o front-end aciona essa chave bidirecional, abre e desconecta a bateria, não tendo risco, por exemplo, de incêndio, ou sobrecarga, sobrecorrente, sobretemperatura. A bateria não vai operar nessas condições. Tá? Então, o BMS é a parte eletrônica que gerencia e controla a carga da bateria e que ela opere de forma correta. Um comparativo rápido aqui entre a bateria de chumbo ácido com a bateria de lítio, tá? Então aqui um caso, aqui eu tenho um caso aqui com a mesma energia, tá? Aqui eu estou sendo até generoso com as baterias de chumbo ácido, aqui tem 8 baterias, tá? 2 séries de 4, aqui 2 séries com 4 baterias em paralelo aqui. Esse meu banco de baterias aqui, então tem aqui 48 volts. Eu tenho 4.224 watt-hora, tá, com DOD de 20%. Eu vou ter 1.000 ciclos com a minha bateria de chumbo. Então, apenas uma bateria, tá, do Lynx 1, que nós estamos lançando, eu tenho 4.860 watt-hora de energia disponível. Eu vou ter um DOD de 90%, tá? Uma profundidade de 90%, vou ter 4.000 ciclos nessa condição. Então, aqui eu vou ter que trocar aqui 4 vezes esse banco de bateria, ou até mais, tá? Enquanto essa minha bateria vai estar durando todo esse tempo. Claro, se eu tenho uma bateria só, como comentei no início, eu tenho só 2.880 watts de potência instantânea disponível, tá? Isso aí deve ser bem observado. Então, o investimento, quando eu vou trocar, por exemplo, na segunda troca do meu banco de bateria, eu já praticamente paguei já um módulo, tá, de 4.800 watts de bateria de lítio. Então, o CAPEX é elevado, mas o OPEX compensa muito, tá? O gasto que você vai ter em trocar as baterias, retornar ao local, trocar tudo de novo, comprar novamente. Então, a bateria de lítio já está com um custo bem interessante nas aplicações de off-grid. Aqui são as conexões, tá, da nossa bateria. Então, o conector aqui, o HADSOC. Tem os terminais de potência. Aqui eu ligo, por exemplo, vamos fazer aqui uma simulação, eu ligo daqui para o meu inversor, terminal negativo, terminal positivo.
Esses cabos já são fornecidos pela PHB, tá? Aqui, se eu for utilizar uma nova bateria, eu vou paralelar esse cabo para a próxima bateria, tá? E vou assim cascata até sempre ligando positivo com positivo, negativo com negativo até a última bateria. Aqui o cabo de comunicação. Esse cabo de comunicação eu vou também ligar direto ao nosso inversor. Tá? E na última bateria, o resistor de terminação. Aqui é um disjuntor de 63 amperes para a proteção da bateria. E você também não precisa conectar um disjuntor externo global, pois cada uma de suas baterias possui já esse disjuntor. Aqui a fixação da bateria, tá? Ela pode ser, então, vamos dizer, fixada na parede, né? O suporte da parede é bem interessante, que ele já tem um nível, tá? Integrado ao suporte, onde você tem que nivelar a bolha, tem que ficar dentro dessa marca na hora de você fixar o suporte na parede, para que ele garanta a posição adequada e correta da bateria, respeitando sempre o distanciamento entre as baterias. Aqui, se nós formos montar a bateria no solo, claro, você tem que ter uma base plana robusta, e você vai só agregar esse L lateral para fixação da bateria junto à parede, para que ela não caia. Aqui nós temos já a conexão elétrica da bateria, tá? Então, como comentamos ali anteriormente, eu ligo, a bateria já possui 51,2 volts de saída, então não preciso ficar associando série com a bateria de chumbo. Eu apenas conecto os cabos positivos em paralelo até a última bateria, tá? E o cabo negativo também, eu vou conectando em paralelo todos os negativos. Um dado bem interessante, tá? Esses cabos vamos dizer, já estão no kit fotovoltaico, tá? Entre o inversor e a bateria é um cabo de 2 metros, entre baterias é um cabo de 1,2 metros, tá? Cabo de comunicação CAN, aqui entre as baterias também é de 1,2 metros, tá? Tudo incluso já no kit. Como eu comentei, né? Então esse é um conector Surlock Plus, é um conector com grau de proteção P67, bem interessante, tá? Única, é bem diferente das outras baterias que estão no mercado, que você tem que parafusar um terminal de bateria para bateria, então um conector bem seguro e robusto. A única coisa que você tem que garantir na hora que você for conectar, você tem que apertar e escutar um clique, que isso já garante a boa conexão desse conector. Na última, eu tenho que conectar entre as baterias também o cabo de comunicação CAN, e na última bateria, tá, do meu paralelismo, eu tenho que colocar um resistor de terminação. Só na última bateria, nesse espaço vago que sobrou, para que o CAN funcione, a interface CAN funcione de forma correta. Tá? O cabo de comunicação também do inversor, já integrado no inversor ES, você também conecta do inversor para a bateria. Então, quando a bateria já estiver toda conectada, a única coisa que eu tenho que garantir, tá, são todos os disjuntores. Quando eu finalizar todas as minhas conexões em paralelo da minha bateria, eu ligo todos os meus disjuntores. Tá? Depois que eu ligar o disjuntor, eu ligo o botão de cada bateria. Tá? Vamos dizer que eu tenho 6 baterias, eu ligo todos os botões, vamos dizer, na sequência, e o LED, o próprio botão, começará a piscar de 1 em 1 segundo, tá? As baterias, nesse instante, vão estar fazendo o auto-reconhecimento, tá? Em até 2 minutos e meio, todas as baterias vão fixar o LED, elas vão se comunicar entre si através da interface CAN, que é uma interface multi-master, então você não precisa configurar master ou slave, as baterias conversam entre si. Após 2 minutos e 30, o botão ele possui um LED, ele vai ficar aceso verde, e aqui vai indicar o SOC médio entre todas as baterias. Tá? E o SOC é o meu estado de carga, se minha bateria está descarregada ou não. Então, todas as baterias vão indicar o SOC médio do meu sistema. Aqui também o bar graph aqui de LEDs é bem interessante, que ele também serve para indicar alarmes e também
indicar falhas. Tá? Alarmes são vamos dizer, alarmes são avisos que podem se extinguir, por exemplo, sobretensão. Se eu descarrego a bateria, desculpa, essa sobretensão pode ser reduzida, tá? Então, alarmes é um aviso prévio, falhas são avisos mais graves, tá? Não tão graves, que nem se eu tiver com o disjuntor aberto, ele vai piscar vermelho aqui, tá? De 3 em 3 segundos, e vai acender, por exemplo, esses dois LEDs. Então, isso, a bateria, vamos dizer, ela dessa maneira, isoladamente, bateria por bateria, já informa se ocorreu alguma falha ou não. Muito fácil e rápido de se encontrar essa falha. Agora, vamos à segunda parte da apresentação, falar do nosso inversor híbrido, tá? Então, existe uma grande polêmica sobre os inversores híbridos, que é a norma que não sai, e nunca sai essa norma, não posso vender o híbrido, tá? Então, qual o status disso agora, né? A PHB, ela participa, tá, da elaboração da norma do híbrido, tá, na APINE, mas existe um caminho mais rápido, tá, da norma, que é a revisão da portaria 004/2011 do Inmetro. Essa portaria já, a gente participou das últimas reuniões de revisão dessa portaria e provavelmente esse ano, quem sabe até antes do meio do ano, essa portaria vai ser liberada pelo Inmetro e ela vai alterar tanto, vamos dizer, os ensaios dos inversores on-grid, quanto vai adicionar também os ensaios para os inversores híbridos. Tá? Então, vai ser uma revisão bem importante, tá? Que essa revisão teve participação do pessoal da OMS, de vários players do mercado para chegar nesse nível final dessa portaria. Então, provavelmente até o meio do ano, tomara, se tudo der certo, a gente já vai ter essa norma e vai poder ter o registro do Inmetro dos inversores híbridos. Tá? A princípio, o nosso inversor, tá, nós estamos vendendo, para não ter problema com a portaria, com a norma, nós estamos vendendo ele como off-grid, e também na opção apenas on-grid, que ele já tem o lado da rede certificado. Tá? Mas aqui nessa apresentação nós vamos mostrar ele, a operação dele por completo, tá? Como um híbrido full, com todas as suas características de operação. Então, como eu falei, ele pode operar como off-grid, também sistemas de backup, onde eu quero alimentar minhas cargas prioritárias. Tá? Também um detalhe muito interessante, ele pode operar, tá, fazendo o autoconsumo local. Em breve já vou explicar aqui de uma forma gráfica, mas eu consigo otimizar a minha forma de operação para que a minha simultaneidade chegue a níveis bem elevados que injete o mínimo na rede, ele operando com a bateria de lítio. Possui também 2 MPPTs, grau de proteção IP65, então é muito interessante. Existem pouquíssimos inversores off-grid no mercado que podem ser montados próximo a ambientes com maresia, então uma combinação desse inversor com essa bateria para essas aplicações é muito interessante. Temos uma potência de 5.000 watts e também 3.600 watts. O monitoramento remoto é feito pelo Storage Unit, tá? O app. Eu consigo monitorar aqui, por exemplo, o fluxo da minha energia, nesse caso, energia, estou operando no modo off-grid, energia dos módulos fotovoltaicos carregando no meu banco. Também monitoro, claro, coletando informações da bateria, o state of charge, aqui no caso 63% a minha bateria está carregando, tá? Aqui eu tenho um comportamento bem interessante aqui, ok? Quando a minha bateria conversa com o inversor e ela define a corrente que ela deve ser carregada. Por exemplo, quando o meu SOC estiver chegando próximo de 90%, ela manda informações para o inversor, ó, eu não preciso mais de 100 amperes, agora só manda 20, só manda 10. Quando ela chega em 100%, ela configura essa corrente para zero de carga, o inversor para de carregar a bateria. Então, essa comunicação entre bateria e inversor, esse modo de operação é bem importante, deve ser levado em conta. Aqui ele está configurado na opção off-grid, tá? E através desse aplicativo você pode configurar todos os parâmetros, quantidades de bateria,
Então, é um aplicativo já disponível bem interessante para configuração, configuração e monitoramento local do inversor híbrido. O monitoramento remoto também está disponível e também é bem didático, informa todas as informações também estão contidas nele. Aqui para a gente entender um pouco melhor o funcionamento do inversor híbrido, né? Hoje o que nós temos? Geração distribuída com inversor on-grid, tá? Aqui a curva vermelha eu tenho uma curva de carga genérica, tá? Que a gente definiu aqui só para base de explicação. Aqui eu tenho a minha geração fotovoltaica. Quando a minha geração excede minha curva de carga, eu ganho créditos que vão ser utilizados depois do fim do mês para compensar a energia ou compensar o meu consumo. Alguns modos de operação do inversor híbrido. Eu tenho peak shaving, tá? Desculpa, que eu limito eu não deixo ultrapassar a minha demanda, isso são mais para inversores maiores, tá? Não esse caso, então eu armazeno minha energia aqui quando eu tenho excesso de geração e quando ocorre um excesso de demanda, eu injeto na rede, não deixo essa demanda ser ultrapassada, essa energia fornecida pela bateria. O Energy Time Shift, para aplicações residenciais, seria muito interessante aqui a tarifa branca, onde eu tenho dois, vamos dizer, valores de tarifa, na verdade três, que eu tenho também a tarifa intermediária, né? No caso, eu poderia armazenar minha energia durante o período, vamos dizer, não injeto na rede, armazeno energia na bateria quando a minha tarifa é baixa, injetaria, fazendo aqui um alto consumo local, tá? Como se fosse um zero grid no horário de ponta com um custo maior. Agora, o modo mais interessante que nós achamos dessa aplicação é esse modo, tá? Que nós chamamos de alto consumo local. Então, com a nova lei 14.300, tá? Então, cada vez mais o valor injetado na rede vai ser taxado. Tá? Cada vez mais eu vou ter menos benefícios para injetar na rede. Então, esse autoconsumo local dos inversores híbridos é uma solução, claro, operando com bateria de lítio, é uma solução mais elegante para você utilizar e não ter esse problema de injetar, vamos dizer, energia na rede com um custo menor. Como que ele funciona? Quando ele é dimensionado corretamente, quando eu tenho excesso de geração, eu armazeno a energia na rede, tá? Nessa hora aqui que eu estou armazenando energia na rede, eu também venho buscando e fazendo um grid zero aqui, tá? Só vou alimentando a minha carga, não estou injetando nada na rede. E toda essa energia que está sobrando, eu estou carregando a minha bateria. Quando aqui minha geração acaba, eu continuo, pego toda essa energia que eu armazenei, tá? No horário, vamos dizer, no excesso de geração aqui que eu tive, e continuo fazendo um grid zero, tá? Sem injetar na rede. Então, agora minha carga subiu, eles vão fazer um exemplo aqui, eu subi para 4 kW aqui na potência, eu pego 4 kW da minha bateria e injeto na rede nesse instante. Minha carga caiu aqui, por exemplo, para 2 kW. Eu pego, reduzo a injeção na rede para 2 kW e não injeto nada na rede. Então, a rede ali, nesse instante, ela está operando como um backup da minha solução, tá? Mas eu continuo trabalhando on-grid aqui. Durante a madrugada, meu consumo diminuiu, eu também continuo aqui injetando na rede, fazendo grid zero com toda a energia da minha bateria. E, vamos dizer, em um dia de geração, vamos dizer, de boa geração e de um banco de bateria bem dimensionado, eu não vou ter injeção na rede. Claro, se um dia tiver pouca geração, eu pego e vou ter que pegar a energia da rede, mas eu nunca vou ficar, vamos dizer, sempre eu vou ter uma reserva para backup, tá? Pré-configurada, e também eu vou estar otimizando e trazendo uma simultaneidade, elevando a minha simultaneidade. O ideal seria, por exemplo, se eu não tivesse bateria, que minha curva de carga
fosse igualzinha à minha geração fotovoltaica, mas em muitos casos isso não ocorre. Então, com a bateria de lítio operando dessa maneira, eu consigo, vamos dizer, driblar esse problema que eu, vamos dizer, vou ter provavelmente no futuro com as novas legislações. Aqui, quanto à conexão, né? Nos modos que estamos vendendo, tá? Só ele como on-grid, ainda não com bateria, eu vou conectar só esse cabo de rede, tá? Só esse cabo. Aqui, na operação off-grid, eu vou conectar só o cabo do lado esquerdo, tá? Na saída backup. Se eu for utilizar ele no futuro como híbrido, assim eu conecto o lado backup e o lado de rede. Esse lado backup são minhas cargas prioritárias que eu tenho que segregar no meu quadro de distribuição. Tenho que colocar essa proteção para garantir o grau de proteção IP65 após apertar os parafusos. Conexão da bateria. Muita atenção na hora de conectar a bateria, que ela não pode ser invertida. Isso pode causar danos ao inversor. Então, muita atenção quanto à conexão da bateria, respeitar a polaridade e utilizar o cabo enviado pela PHB, um cabo de 25 milímetros. Conexão fotovoltaica, tá? Esse inversor ainda precisa do string box, não está integrado ainda nessa linha, mas também verificar a polaridade, tá, dos dois strings, eles têm dois MPPTs, verificar a polaridade dos dois strings vindo do string box. Aqui nós temos um esquema geral, tá? Da nossa solução híbrida, que é a solução completa. Então, primeiramente, para aquele modo que a gente falou da operação do alto consumo local, eu preciso colocar então aqui um watímetro, tá? Que já vem disponível no inversor, com o meu transformador de corrente na direção correta, tá? Ele comunica VRS 485 com o inversor híbrido. Eu tenho que segregar as minhas cargas prioritárias, então isso aqui é um inversor híbrido de 4 portas, tá? Eu não preciso de um contator externo para ilhar as minhas cargas, só que essas minhas cargas já têm que estar separadas aqui do meu quadro geral, então eu não posso, aqui as cargas que eu quero que fiquem ligadas, elas têm que ser segregadas, tá? Separadas do quadro geral, tá? Então essas cargas são as cargas que ficarão ligadas durante a ausência de rede. Aqui eu tenho a minha saída CA1 grid, onde eu vou injetar na rede. Quando eu estou operando aquele modo que a gente comentou de alto consumo local, o watímetro verifica a potência que a minha carga total está consumindo e vai pegar da bateria, por exemplo, se não tiver sol, vai pegar da bateria, converter de 48 e injetar na rede a energia que eu estou precisando para fazer um 0 a 0 aqui, e não injetar nada na rede. Tenho aqui a conexão da bateria com os cabos de 25 milímetros, tá? 2 metros de cabo já fornecido da bateria inversor, 1,20 m entre baterias, a interface CAN também interligada em todas as minhas baterias. O string box externo e os módulos fotovoltaicos. Então, essa aqui é uma solução híbrida completa. Para o esquema de ligação off-grid, eu vou ligar apenas a saída de backup nas minhas cargas, tá? E elas vão ser a carga prioritária, né? E aqui eu também vou ter, aqui eu estou com um cenário com um máximo de energia possível, que são 6 baterias em paralelo, tá? Eu posso até chegar a 29 kWh. A ligação do string box é a mesma que a anterior. As nossas baterias de lítio também, elas são compatíveis com os nossos inversores já off-grid que temos de linha. Por exemplo, a nossa solução retrofit. Tá? Nossa solução retrofit, que é onde onde já tenho um inversor grid instalado e eu compartilho o string na ausência de rede. Eu também posso utilizar as baterias de lítio-íon, tá? Só que a única diferença é que elas vão comunicar com via RS485 esse inversor, tá? Mas o modo de operação é igual
o modo apresentado nos nossos outros webinars. Tá? Então, a compatibilidade, a gente trabalhou bastante para que essa bateria funcione com todos os nossos inversores off-grid e também o inversor híbrido. Então, aqui, quanto à compatibilidade, né? Então, aqui nós, mantendo a compatibilidade no No-Braid Solar Retrofit, temos o link do YouTube dessa solução com bateria de chumbo, mas temos o link explicando a solução. A solução off-grid, temos outro webinar sobre o assunto também nesse link. Vocês podem consultar nosso canal no YouTube, que tem vários webinars interessantes. E aqui também compatível, claro, com o nosso inversor híbrido, o 5048DS e o 3648DS. Aqui já temos uma tabela entre, vamos dizer, aplicações e uso do inversor. Qual inversor pode ou não usar em determinada aplicação. Então, na aplicação off-grid, todos os nossos modelos podem operar na opção off-grid. A operação retrofit, que é o on-grid, mas o off-grid, nossa solução para o seletor fotovoltaico, apenas a linha VM e a linha MKS. A operação on-grid, apenas a linha ES, pode operar dessa maneira. O uso de baterias de lítio, todos podem utilizar, só que a linha VM, como é um inversor de 3 kW, ainda a gente permite utilizar apenas uma bateria até 6, mas cuidado com aquele detalhe da máxima potência da instantânea da bateria, que é 2.880 watts, tá, de potência. Então, se por exemplo, um inversor drenar, num caso extremo, 3 kW, a sua bateria de lítio pode desligar. Então, só cuidado com esse detalhe. Temos também um inversor de 3 kW, 127 volts, tá? Também pode usar de 1 a 6 baterias. Aqui o nosso inversor off-grid de 5 kW, você deve usar entre 2 e 6 baterias de lítio. A linha S também você precisa de no mínimo 2, no máximo 6 baterias de lítio. Uso de bateria chumbo ácido, então, temos a linha VM, MKS, menos a linha ES, que apenas vai operar até agora com baterias de lítio. Operação em ambiente litorâneo, tá, com maresia, com grau de proteção IP65, apenas a linha ES, os outros inversores possuem grau de proteção IP21, tá? Então, isso aqui é bem interessante em aplicações principalmente off-grid em áreas litorâneas, para que você não tenha problema no ventilador nem queima prematura de componentes externos, de componentes internos do inversor. Monitoramento remoto apenas na linha ES. Um outro guia, vamos dizer aqui, para, vamos dizer, de aplicações, geração de crédito para compensação, então só a solução on-grid, o retrofit e a solução híbrida. Backup, apenas na solução off-grid, retrofit e a solução híbrida. O autoconsumo local, que nós colocamos o on-grid, mas ele é limitado. No off-grid também. Vamos dizer, eu descarto energia quando minha geração é maior que a carga. E aqui no retrofit, esse autoconsumo é feito pelo inversor on-grid instalado no local. Apenas o inversor híbrido consegue fazer o autoconsumo local completo. A instalação em sistemas fotovoltaicos on-grid já existente, apenas a solução retrofit. Então, temos um leque aqui de aplicações, tá? São muitas soluções, então essa tabela é para ajudar vocês, a colaborar com vocês, para ver vamos dizer, que situação utilizar, qual solução é a melhor. Vamos agora para o dimensionamento, tá, de baterias de lítio para sistemas off-grid. Então, aqui eu tenho uma curva da minha capacidade real da bateria, tá, durante a sua utilização com um DOD de 90%. Então, essa curva foi obtida em vários ciclos com DOD de 90%. Eu descarreguei minha bateria quase ao máximo e foi
descarregando essa minha bateria em vários ciclos. E aqui eu verifiquei que com 4.000 ciclos eu ainda tenho 80% da capacidade real da minha bateria. Okay? Então, para operação nesse modo, eu consigo garantir 4.000 ciclos de operação com esse DoD de 90%. Então, para a gente calcular aqui um sistema, vamos dizer, sistema de baterias para uma solução off-grid, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual a minha energia diária utilizada. Aqui nesse exemplo, estamos aqui, vamos dizer, um exemplo com 8 kWh dia. Então, essa é a minha energia utilizada diariamente. Isso aí eu tenho que levantar isso aí detalhadamente. Por exemplo, eu uso uma TV por tantos watts, por tantas horas. Uso a geladeira durante 12 horas. Então, a gente possui já uma tabelinha que define esse quilowatt-hora dia quando você entra com esses valores de cargas. Esse é o valor, primeiro valor e o mais importante para eu calcular corretamente essa solução. Então, eu tenho 8.000 watts hora dia, e minha bateria vai ter que, vamos dizer, manter essa energia durante um dia junto com o sistema fotovoltaico. Um outro detalhe, está fugindo aqui um pouco do cálculo, eu preciso saber qual a minha corrente máxima dessa minha aplicação. Seria a minha potência máxima dividido pela minha tensão mínima da bateria. Então, vamos dizer assim que a minha potência máxima dessa energia diária de 8.000 watt-hora, tem um instante, uma combinação de cargas, eu puxo 3.000 watts. Sobre 48, eu vou ter 62,5 amperes de corrente máxima. Então, se a gente for verificar, a corrente máxima de descarga de uma bateria é de 50 amperes. Então, uma bateria, ela não suportaria, uma única bateria não suportaria uma carga, um pico de corrente nesse valor. Tá? Aqui, só por esse parâmetro, eu já teria que utilizar 2 baterias. Aqui, calculando a energia necessária do meu banco de baterias, então essa fórmula é energia diária sobre alguns fatores, tá? Que é a profundidade de descarga, a eficiência da minha bateria e a eficiência do inversor. Realizando essa conta, eu vou obter aqui o valor de 9,62 kWh de energia necessária com DoD de 90%. Tá? Dividindo isso pela potência útil da bateria, 4.860 watts, eu tive 1,97, que seriam 2 baterias Lynx para essa minha aplicação off-grid. Cálculo dos módulos fotovoltaicos, eu tenho que considerar aqui, posso pegar esse índice de HSP pelo CRECESB, o índice local, tá? Do local. Eu vou pegar o menor HSP do ano, tá? Que eu tenho garantido que a minha bateria vai operar com esse menor HSP. Desculpa. Agora, aí eu pego a minha energia diária, divido pelo meu menor HSP vezes o meu performance rate, ok? Eu estou considerando 0,8. Então, eu vou ter aqui, vai dar 8.000 dividido em 2,8, 2.857 watt-pico. Tá? Dividindo aqui, só um exemplo, 410, eu preciso de 7 módulos de 410 watts. A PHB, quem já é cliente da PHB já sabe, nós temos essa tabela de mínimos e máximos, que é muito útil. Tá? Então, aqui ela informa a quantidade mínima e máxima por string de cada modelo de inversor off-grid e também do híbrido. Tá? E também o mínimo e máximo total, vamos dizer, de módulos, o número total de módulos por inversor. Tá? Então, por exemplo, o módulo 410 com 5048, eu poderia utilizar apenas um string aqui, ó, tá? Que o máximo que eu posso no string é até 10 módulos. Poderia utilizar apenas um MPPT, se não tiver sombra. Aqui, só 7 módulos em um string já atenderia essa aplicação. A plataforma, provavelmente segunda-feira, semana que vem, já vai estar disponível o kit híbrido, tá? Os últimos detalhes, mas aqui a gente já está mostrando como que vai ser para você cotar essa solução
na nossa plataforma. Aqui na aba esquerda, minhas cotações, seleciono kit híbrido. Por exemplo, aqui você seleciona a opção off-grid, se a sua aplicação for off-grid. Aqui é default, tá? Temos ainda só apenas para o inversor híbrido, apenas a tensão de 220 volts. Aqui você seleciona a potência do seu inversor híbrido e o número de baterias necessárias para a sua aplicação. Aqui a energia disponível já está abaixo da quantidade de baterias. Você também seleciona o tipo de estrutura, o número de módulos, número de fileiras, gerar sistema. Aqui você vai ter a lista detalhada de todos os itens que compõem o sistema off-grid para esse tipo de aplicação, incluindo as baterias de lítio, cabos, cabo de comunicação, inversor, nesse caso ele operaria como off-grid, tá? Então, os módulos fotovoltaicos, com tudo, a lista completa pronta para você. Obrigado a todos, vamos para as dúvidas e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Perfeito, Rogério. Primeiro de tudo, parabéns. Muito boa sua apresentação. Antes de passar para as dúvidas, Rogério, mostra aquela primeira imagem da plataforma para a gente. Aí, pessoal, vocês estão vendo que a nossa plataforma deu uma mudadinha, né? O menu Minhas Cotações, ele vai ser atualizado para ter o tipo de sistema, né? Vocês veem ali on-grid, híbrido, off-grid, retrofit. Hoje o que a gente tem são os tipos de telhado, mas a gente mudou para essa forma porque fica de melhor entendimento, né? Até, Rogério, volta na tabela, na primeira tabela de aplicações. Então, pessoal, esse foi um dos motivos da alteração da plataforma também. Vocês vão ter que entender com o cliente de vocês exatamente aonde que se aplica o sistema que vocês vão utilizar, certo? Por exemplo, assim, ó, ambiente litorâneo. Você vai cair inevitavelmente no inversor híbrido, né? Se ele precisar de algum tipo de monitoramento, vai ser o monitoramento híbrido. Perdão, vai ser o inversor híbrido. Por outro lado, se for para utilizar baterias de chumbo ácido, a gente já não vai poder usar o híbrido. Passa um, por favor. Então, essa tabela também é complementar, né? Se a gente tiver necessidade de geração de créditos, vocês já conseguem ver qual é o tipo de inversor que a gente vai ter que usar no projeto. Então, essas tabelas é para ajudar vocês a abordar o cliente de vocês com o produto certo, tá? Então, fica a sugestão aí de estudar bem essa tabela, trazer as dúvidas para a gente. Põe no último slide, Rogério, por favor. Tem um obrigado. Mais um. Mais um. Então, pessoal, vejam bem essa tabela, estudem ela e, inevitavelmente, vai surgir outras dúvidas do entendimento dessa tabela, do entendimento dos produtos. A gente vai ter dúvidas aqui que a gente vai falar agora, mas, inevitavelmente, futuramente, a gente vai ter outras, tá? Então, agora, passando para as dúvidas, acho que vamos começar pelo mais, assim, trivial, mais emergencial. O Geraldo pergunta: o inversor híbrido já está homologado no Inmetro? Ok, boa pergunta. Então, como a gente comentou na apresentação, né, ainda não existe ainda a norma final do híbrido, que seria o lado on-grid e off-grid no mesmo produto, testado na mesma norma. Essa norma não existe, está praticamente finalizada pelo Inmetro, já vai sair esse ano. O que a gente certificou nesse inversor, tá, foi só o lado on-grid. Então, se vocês quiserem comprar o inversor, esse inversor híbrido, instalar apenas o lado on-grid sem a bateria, ele já está certificado e toda a interface de rede, todos os ensaios necessários,
as proteções de anti-ilhamento, subsobrefrequência, subsobretensão, já estão certificados no Inmetro, apenas o lado on-grid. Tá? Então, e para a aplicação off-grid, vocês também podem adquirir o sistema, vocês só não podem adquirir o sistema com, vamos dizer, para aplicação híbrida, tá? Mas em breve, futuramente, se você comprar um sistema apenas on-grid, futuramente você poderá, quando sair essa nova revisão da portaria 004, você poderá adquirir as baterias e adicionar a seu sistema. Perfeito. Eu acho que isso responde à pergunta do Thiago também. Ele perguntou se comprando o on-grid, posteriormente ele consegue ativar a função híbrida. Sim, Thiago, acho que fica claro agora, né? Saindo a portaria do Inmetro, você vai conseguir ativar a função híbrida, certo? O Lucas pergunta, com 6 baterias, qual o máximo de potência pode ser extraído do inversor? Tá, o máximo ali que pode ainda ser extraído vai ser ali, vamos dizer, 2.805, vamos dizer, a máxima corrente de descarga dela é de 100 amperes. Então, você não vai poder passar aí mais que a tensão nominal 51.2, 5.100 watts. Tá? Seria a potência máxima de saída de apenas um inversor. Tá? Você não pode, a corrente máxima de descarga do conjunto também é de 100 amperes. Tá? Se paralelo, uma só 50 amperes, duas 100 amperes, até 6, 100 amperes de corrente máxima. Tá? Só, claro, a sua energia vai lá para 29,12 kWh de energia útil total. Né? É importante frisar aqui, né, que, vamos dizer, você tem um nível de energia bem elevado, tá? E esse detalhe é só a potência máxima instantânea, tá? Se ela não passar desse valor, tranquilo, você pode operar. Perfeito. Eu sei que sai um pouco do escopo, mas assim, pessoal, para potências mais elevadas, né? O nosso amigo aqui, Lucas, perguntou para 6 baterias. Mas caso você tenha interesse em potências superiores, 50, 100 kW, 200 kW, você pode estar entrando em contato comigo, tá, Lucas? ivan.sartori@phb.com.br, como você está vendo aí na tela, para falar do nosso BESS, tá? É o nosso armazenamento de energia em container. É uma solução mais, assim, digamos, de alfaiataria, tá? A gente vai entender o seu caso. Eu vou conversar com você para ver exatamente onde que está o seu sistema, em qual caso que se aplica, qual que é o tamanho dele, qual o produto aqui que te atende. Então, Lucas, fica aí a minha sugestão, tá? São diversas aplicações, além das que o Rogério citou aqui, para vocês conhecerem. A gente também tem um webinar, se vocês quiserem acompanhar, é só ver o nosso canal no YouTube. O Jaime pergunta, anteriormente você comenta sobre o BMS. Fisicamente, esse sistema está localizado na bateria, no inversor ou em outro lugar? Boa pergunta. O BMS ele está localizado dentro, vamos dizer, do invólucro da bateria. Tá? Ele tem que estar lá, porque vamos dizer, o BMS, que é o Battery Management System, ele tem que gerenciar bateria por bateria, ok? Que, na verdade, ali quando a gente mostrou ali na apresentação, ele tem um circuito integrado, né, que ele chama de AFD. Desculpa, vou pegar aqui. E esse circuito integrado monitora, que é o front-end, tá? O front-end, que ele monitora todas as características da bateria. Então, ele tem que estar lá dentro da bateria, então ele monitora a temperatura, a tensão e corrente. Então, o BMS está dentro da bateria, tá? Ele comunica com outro controlador, e ele também ativa a chave bidirecional. Então, em condições adversas, ele desconecta a bateria. Perfeito. Então vamos passar para a próxima pergunta. O Sérgio pergunta: como usar o inversor híbrido? Posso usar o inversor híbrido como um grid com baterias? A legislação agora não permite, tá? Isso não é permitido
utilizar com baterias, onde nós teríamos a PHB sempre vamos dizer, a gente sempre segue todas as normas, tá? Claro que se você conectar lá e colocar um modo de operação, por exemplo, grid zero, que ele opere em todo momento, fazendo alto consumo local, ele vai operar, mas só que a gente não pode vender a solução junto com a bateria devido à portaria do Inmetro. Saindo a portaria, a gente já brevemente já vai certificar esse inversor nessa nova portaria e já vai vender esse inversor na configuração completa, para poder atender e operar desse modo que a gente explicou aqui no web. Só antes de passar para a próxima pergunta, Sérgio, eu te convido a ver o nosso produto, a solução No Break Solar Retrofit. Tá? Esse tipo de solução exclusivo da PHB você já consegue utilizar hoje normalmente. Tá? Então fica o convite. Nessa própria apresentação, o Rogério colocou ali os links dos webinars, né? Mas você acessando o canal ali do YouTube, você vai ter acesso a esse webinar e entender certinho o que é isso. Tá? A próxima pergunta da Ana: por que é necessário usar duas baterias com inversor híbrido? Então, é justamente para você poder atender a máxima potência de saída. Eu vou mostrar aqui. Ó. Deixa eu mostrar um outro slide aqui. Nosso inversor é esse inversor aqui, tá? É um híbrido que eles chamam de híbrido 4 portas. Então, vamos imaginar o seguinte cenário aqui. Ó. Eu não tenho energia fotovoltaica, nem rede. E aqui eu tenho a minha carga, tá? A minha carga prioritária, que o meu inversor híbrido está suprindo essa energia, pegando energia apenas da bateria para suprir essa carga. A corrente máxima da minha bateria de descarga de uma bateria é 50 amperes. Então aqui, como a gente comentou, só consigo fornecer até com uma bateria 2.880 watts instantâneo. A saída do meu inversor aqui, o 3.600, eu forneço até 3.600 watts, inversor de 5 kW, até 5 kW aqui de backup. Se em algum desses instantes eu puxar, por exemplo, 4 kW aqui, eu tiver apenas uma bateria, a própria bateria vai detectar que correu uma sobrecorrente, uma sobrepotência na saída e ela vai se desconectar. Então, para você garantir que o inversor atenda a sua máxima potência de saída, se eu colocar duas baterias, aí a corrente máxima minha aqui vai para 100 amperes, tá? Eu paralelei das baterias. Então, eu vou conseguir suprir a minha potência máxima do inversor. Tá? Então, se eu puxar 5 kW, minha bateria consegue fornecer os 5 kW sem derrubar o sistema. Perfeito. O Lucas faz a seguinte pergunta: no inversor híbrido é possível que todas as cargas sejam ligadas como prioritárias na função on-grid? Então, assim, Rogério, essa aí eu acho que você já respondeu agora, né? Mas eu só complemento. Lucas, acho que é importante, antes de tudo, a gente entender a necessidade do cliente, né? Porque salva alguns cuidados, poder você pode, mas o custo do projeto vai ser muito elevado, né? E algumas cargas a gente não vai ter como atender, né? Por exemplo, cargas de alta potência, assim, chuveiro, um ar-condicionado muito grande, não vai ter como. Então, eu acho importante a gente tomar esse cuidado, tá? Vou passar para a próxima pergunta da Camila. Vou conseguir ver o estado de carga da bateria no monitoramento? Sim, você consegue ver o estado de carga no monitoramento, não tanto no remoto quanto no local, tá? No monitoramento local. Aqui, ó, o estado de carga aqui informado, tá? Então, state of charge, 63%. Aqui eu estou carregando minha bateria, tá? E outra informação bem interessante, que é o state of health, tá? Quanto a minha ainda está em 100% aqui, vamos dizer, minha bateria está zerada aqui, posso falar, tá? E essa state of health vai degradando com o tempo, um pouco similar ao módulo fotovoltaico, mas ela vai reduzindo, como a bateria do seu celular, o state of health vai reduzindo com o tempo. Então, isso aqui é um monitoramento local, também no monitoramento remoto,
você ainda vai ter mais detalhes de curvas de geração, carga de bateria, um monitoramento bem mais avançado em relação apenas ao monitoramento local. Perfeito. Tomás pergunta o seguinte: quanto tempo de autonomia uma bateria de lítio vai me dar? Essa é uma boa pergunta, interessante, mas essa pergunta vai depender. Eu tenho disponível em uma bateria 4.860 watt-hora de energia. Tudo vai depender da minha carga, né? Por exemplo, vamos dizer que a minha carga ali está puxando 25 amperes, tá? Falando isso aí do lado do 51.2. Vamos falar assim, minha carga está puxando ali 2.300, 2.400 watts, que seria a metade do 4.860. Então, a carga está puxando 2.400 watts. Se eu tiver essa carga constante na saída, eu vou ter 2 horas de autonomia, tá? Que em 2 horas, tá? É potência vezes tempo, energia. Então, 2 horas vezes 2.400 watts, eu vou ter 4.800 watt-hora. Isso aí eu estaria já descarregando a bateria quase ao máximo útil ali, tá? Então, a relação autonomia e bateria está totalmente ligado com a energia e como eu consumo essa minha energia. Então, ali nesse caso, por exemplo, se eu tiver uma carga, ali, por exemplo, de 1.000 watts instantâneo, vai durar ali 4 horas, quase 5 horas de autonomia. Tá? Então, é esse bom senso que a gente tem que ter. Como sua carga puxa, consome energia durante o tempo. Isso aí você consegue avaliar essa autonomia. Perfeito. Vamos passar para as últimas duas perguntas, tá? Andreia, posso ligar uma carga 110 no inversor híbrido? Então, para você realizar, ligar, por exemplo, essa solução, tá? Essa carga 110 volts, você teria aqui, tá? Que a gente tem essa solução, tá? A gente apresentou a solução no Braid Solar Retrofit, tá? Também no Off-Grid. Você teria que utilizar um transformador isolador, ok? Desculpa. A gente tem um transformador isolador onde a gente tem na saída dele, a entrada dele é 220 volts, e na saída ele tem um split phase 220, 127. Nessa saída 127 você pode utilizar cargas, vamos dizer, em 127. Nos nossos webinars nós detalhamos, vamos dizer, com detalhes bem explicativos nesses outros webinars. Também nós temos, é bem interessante, se sua carga for apenas 127, se sua solução for apenas backup, você pode utilizar a solução retrofit. Nós temos o inversor, o PHB 3048 MKS, que ele já possui saída 127 volts. Então, você pode já utilizar esse também, esse inversor não é o híbrido, tá? Inversor off-grid, mas você pode utilizar se você tiver apenas carga 127 volts sem o autotransformador. Perfeito. E agora, para terminar, então, a pergunta do Yuri. A bateria vai funcionar com outros equipamentos? Não, a nossa bateria ela comunica apenas com os nossos inversores, né? Então, é exclusiva, tanto que foi um bom tempo para a gente depurar isso, tá? E também para a gente adaptar, tanto utilizando a interface CAN do inversor híbrido e a interface RS485, vamos dizer, a comunicação RS485 com os nossos inversores off-grid. Então, ela é compatível apenas com nossa linha de inversores. Perfeito. Encerrando, então, o nosso webinar, agradeço a presença de todos, tá? Deixem as dúvidas, pessoal, nos e-mails. Se você está olhando esse vídeo no YouTube, pode deixar nos comentários que a gente responde, tá? Novamente agradeço, me despeço agora. Até mais.